Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Reunidos aqui mais uma noite de segunda-feira para o Podcast Filadélfia. Podcast Filadélfia que nessa noite tem um assunto bem interessante, assim como tem sido os outros assuntos também. Mas antes de apresentar nossas convidadas, nossas participantes, né, essas convidadas de fogo abençoadas aqui, quero agradecer aí a sua participação, a sua permissão em deixar nós entrarmos aí no seu lar nessa hora, mas é importantíssimo também a gente frisar a participação de vocês para nos ajudar na condução desse podcast de hoje. Enviando perguntas, né, enviando sugestões, comentários, todos os seus comentários serão lidos, as perguntas serão respondidas, e certamente como a gente não tem um roteiro engessado, a nossa ideia aqui é um bate-papo, né, light, livre, e a ideia também não é confrontar ninguém, não é polemizar ninguém, nem assunto nenhum. Nós estamos aqui para juntos aprendermos um pouco mais, colocarmos as nossas ideias no ar, né? E permitindo que você também concorde ou discorde de forma democrática, e a sua participação é importante por isso. Se você enviar uma pergunta, essa sua pergunta já pode ser, né? Pode dar aqui uma alavancada na nossa conversa. Então, é importante. Se você está assistindo pelo YouTube, no YouTube também é importantíssimo. Hoje é a noite da importância. É importante você deixar o seu like, né? Bota lá no dedinho o seu like, porque quando você coloca um like na nossa transmissão, você está nos ajudando a igreja a crescer, né, na mídia social e também ter preferência quando alguém solicita um assunto, por exemplo, como nós vamos conversar hoje, sobre cantando para Deus. Alguém coloca alguma sugestão, né, solicita sugestão do YouTube, e se a igreja, nesse podcast, tiver muito like, o YouTube automaticamente já sugere esse nosso podcast, né, para quem quer assistir e ser abençoado. Então, é importante você dar esse like, né, zinho lá, na hora que você estiver assistindo. O outro canal também de transmissão é o nosso aplicativo, o aplicativo Filadélfia, que pode ser tanto via áudio e vídeo, né, audiovisual, você pode assistir o vídeo, como também pela rádio, a Rádio Filadélfia. É isso mesmo. A nossa igreja tem uma rádio que está no ar 24 horas por dia, e tocando louvores, né, trazendo mensagens, interagindo com o ouvinte. Então, são 3, né, opções aí que você tem para participar conosco. Nessa noite, o nosso tema é Cantando para Deus. Na segunda-feira passada, nós conversamos aqui, lembra? Foram aqui um monte de varão aqui, como a gente brincou aqui, a peãozada, né, do louvor estava aqui, comandada pelo pastor Marco Aurélio. Então, a gente conversou sobre aqueles varões de Deus que tocam, né, tangem os instrumentos no momento do louvor. E hoje a gente vai estar conversando com essas 4 irmãs abençoadas que não são todas do louvor, mas elas estão aqui representando, né, tanto o back, né, do louvor, como também a ministração, porque todas elas são back, todas elas são ministradoras também de louvor. Então a gente vai compartilhar um pouquinho do conhecimento de cada uma delas e aprender também um pouquinho mais, não é? Então, mais uma vez, seja bem-vindo, e eu vou fazer uma apresentação aqui e logo em seguida elas terão a oportunidade das suas considerações iniciais. À minha esquerda, ponta esquerda lá, né, está a Lavínia, né? Lavínia. À minha esquerda está a missionária Selma. À minha direita, missionária Elionai. À direita, ponta direita, está a diaconisa Fabiane. Então, você é diaconisa também, me perdoe, diaconisa Fabiane também, Lavínia, então, porque cabeça o HD aqui dá uma falhada.
Mas estamos todos aqui. Lavínia, já que eu te apresentei primeiro, suas considerações iniciais, por favor, seja bem-vinda, Deus abençoe. Obrigada por estar aqui. A paz do Senhor a todos os ouvintes, a paz do Senhor à nossa amada igreja que está nos assistindo nesse momento. Quero agradecer aqui o pastor novamente pela oportunidade de estar aqui. Grande a responsabilidade, o nervosismo, mas é muito bom estar aqui compondo essa mesa com essas irmãs maravilhosas aqui do louvor. Eu quero louvar a Deus por esse dia, louvar a Deus por estar aqui com as minhas irmãs, e tenho certeza que nós trocaremos muito, né, da parte do Senhor e as nossas experiências como ministra de louvor. Amém, glória a Deus. Antes de passar para a missionária Selma, quero agradecer mais uma vez Pedro Jorge, né, irmão? Pedro Jorge, o Pedrão, que está na mídia nos dando esse suporte abençoado, como tem sido feito na maioria das segundas-feiras. Também está conosco aqui pastor Marco Aurélio, não é? Que está de forma presencial, Luiz Vinícius, que nos dando apoio do som, o nosso saxofonista da igreja, Misael, que está com a Cecília, a filhinha, no colo, ele é esposo, né? Tem gente que não gosta de falar esposo, não. Falar esposo não, tem que falar marido, né? Então tá bom, marido dá, tanto faz, né, Lavínia? O importante é que é o complemento, tá junto. E também pastor Joel Teixeira, que está aqui nos dando a honra também de estar conosco, pastor Joel, que é o marido, né, da missionária Elionai. Ele é pai de 8 filhas, 12 netas, então, enfim, depois eles falam isso aí. É brincadeira, né, irmão? Missionária Selma, considerações iniciais, seja bem-vinda, Deus abençoe. Amém, boa noite, a paz do Senhor a todos. É um imenso prazer também poder fazer parte dessa mesa, né? Essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar falando aqui um pouquinho das nossas experiências como ministra, né, de louvor, fazer parte de um departamento que é muito importante, né, na igreja, de muita responsabilidade. Então, assim, eu creio que serão umas horas, né, 1h30 mais ou menos, de grande experiência, né, aprender um pouquinho com cada uma delas aqui, né, dividir a nossa experiência e engrandecer o nome do Senhor, né, que o nome dele venha a ser engrandecido nessa noite, né, através das nossas vidas. Amém, amém. Missionária Elionai, boa noite, seja bem-vinda, Deus abençoe. Boa noite a todos, também é um imenso prazer estar aqui, uma honra para mim ter sido convidada para participar dessa mesa, juntamente com essas meninas aí, posso chamar de meninas, que 2 delas já têm idade de ser filhotas minhas. Então, são meninas de Deus, e é uma honra para mim estar aqui esta noite. Maravilha, né? Diaconisa Fabiane, suas considerações iniciais, seja bem-vinda, Deus abençoe. Amém, amém. Graça e paz a todos. Boa noite a todos os ouvintes, a todos que estão já assistindo, ligadinhos. Não esqueçam de dar o like, não esqueçam de compartilhar, porque a gente precisa. A nossa igreja precisa, o intuito é alcançar pessoas através desse podcast, para que o nome do Senhor seja glorificado. É um imenso prazer estar aqui nessa mesa. Agradeço ao pastor pelo convite, a missionária Selma como líder também aí do Ministério de Louvor. Essas mulheres que inspiram muito, é uma honra estar aqui. É isso. Maravilha, pelo que eu vi, está todo mundo, né, honrado aí. Tem alguma responsabilidade especial subir no altar para ministrar louvor na casa do Senhor? Bom, a resposta, né, certamente, de todas será que grande é a responsabilidade. Então, eu quero ouvir um pouquinho de vocês, como vocês se sentem, não é? Trazendo essa responsabilidade que certamente não é pequena, é muito grande, não apenas técnica, mas
principalmente espiritual, né, de estar em cima do altar. Eu falo em cima porque normalmente os altares, né, são um pouquinho mais elevados. Hoje o nosso está em fase de mudança, nós estamos aqui no solo, mas chegar no altar para ministrar na casa do Senhor. A responsabilidade, né, como já foi dito, ela é real e implica, né, na minha vida pessoal, muita busca, né, porque a gente busca pelo resultado, né, e o resultado é que a glória do Senhor ela se manifeste no meio da igreja, no meio do povo. Então, implica também de você buscar a Deus, de viver uma vida em santidade, né? A gente vive tempos que a mulher em si, né, falando da mulher, tem tantos afazeres dentro do seu lar, mãe, esposa, né, dona do lar, muitas trabalham fora, né? Então, a responsabilidade é conciliar todas essas coisas para que, de fato, né, no dia que nós estivermos aqui adorando ao Senhor, a gente leve, né, um louvor que carregue a presença de Deus. E no meio dessa vida corrida, né, aonde fica a presença de Deus? Então, a responsabilidade é ir buscar, né, a presença de Deus, separar um tempo ali, lavar uma louça escutando um louvor e um choro descendo, e a presença do Senhor, e ali você ora, né, você abrir a Bíblia, ler a Bíblia, uma passagem bíblica, né, porque para quem vai ministrar, a gente não sobe aqui despreparado, a gente lê antes, né, algo que vai falar com o coração das pessoas. Então, o grande desafio para mim, né, pessoal, é ter esse tempo, né, separar esse tempo para buscar o Senhor, né, para além dos cultos, né, dentro da nossa casa, no dia a dia. É uma grande responsabilidade. Amém. Seria, então, tipo assim, uma consequência da minha vida pessoal? Sim, eu acredito que é uma consequência. A adoração, a verdadeira adoração, né, ela é um estilo de vida, né, é um comportamento que você tem, não somente na igreja, não somente ao subir, como o pastor falou, no púlpito, mas um comportamento que você tem em todas as áreas da sua vida, né? Tem até uma frase que ela falou em tantas tarefas que nós, como mães, mulheres, e eu, no meu caso, avó, também tenho, né? Tantas tarefas que temos, e eu acho uma frase muito interessante, muito linda, a maternidade é um verdadeiro altar de adoração a Deus. Então, eu pude vivenciar isso na minha vida como mãe, e hoje eu vivencio como avó, como mãe, como avó, como esposa, como mulher, né, de pastor, esse verdadeiro altar, não só aqui na igreja, mas também no meu lar, e onde quer que eu for, eu preciso carregar isso, né? Eu preciso ser esse altar de uma verdadeira adoração, porque, como a palavra de Deus diz, o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, né? Aquele que adora em espírito e em verdade, e não somente aqui, né? Às vezes a pessoa confunde, eu vou chegar cedo para o horário da adoração. Não, a adoração sua precisa começar na sua casa, no seu lar, e é a verdadeira adoração. E dentro disso, precisamos entender que, em primeiro lugar, a gente está aqui para a glorificação do nome dele, né? Se tudo existe, se Deus nos chamou, é para exaltação do nome dele, é para carregar o nome dele, a palavra dele, em forma de adoração, porque a palavra a adoração é a palavra cantada, né? E quando a gente se levanta, né, como uma ministra ou como uma backing, a gente precisa também, dentro disso tudo, né, entender que a presença de Deus precisa estar em nós, independente de qualquer situação. Independente de qualquer situação, a gente precisa exercer ali o nosso papel de mulher de Deus, que precisa estar ali
para cumprir o papel como ministra, porque além dos papéis que nós temos, a gente tem esse papel que é de grande responsabilidade. Sim, e até porque nós somos vistas, né, dessa forma. Existe uma cobrança, né, para quem nos assiste, eles querem ver em nós o nosso comportamento, né? Nós temos que ser o quê? O espelho. Então, as pessoas veem o comportamento, vê a sua assiduidade nos cultos, né? Nos outros departamentos, se você também é aquela pessoa que está aqui para ajudar, não só no Ministério de Louvor, mas numa igreja como um todo, né? Então, a gente tem que ser o exemplo em tudo. Independente, como você falou, independente do que você esteja vivendo, esteja passando lá, né, na sua casa, você tem que ser o exemplo ali. Então, não devemos parar nunca, é ser o espelho, porque o Ministério de Louvor, no todo, tem que ser um exemplo para a igreja. Essa pergunta eu fiz para os músicos, né, na segunda-feira passada, e já que a senhora tocou nesse assunto, vai ter momentos que, como todo ser humano, nós vamos chegar, né? Tanto nós para pregar, para dar uma aula, para fazer qualquer atividade na casa do Senhor, nós vamos chegar um pouquinho atribulado. Às vezes dá um problema em casa, às vezes dá um problema no caminho, qualquer tipo de situação que, né, desestabilize, vamos dizer assim, ou o emocional, e aí desestabilizou o emocional, o espiritual fica logo um pouco abalado, né? E aí, de repente, bate uma tristeza, e aí você chega na igreja, entra e fala assim, caramba, eu preciso transmitir alguma coisa, porque tem uma galera ali que está, assim, que nem passarinho de boquinha aberta, esperando a mamãe passarinha chegar com aquela comidinha para dar no bico. E se eu chegar como a mãe pássaro e não tiver nada para botar no biquinho da igreja, não é? Não tiver nada para alimentar aquele povo que está ali esperando. É possível estar numa situação dessa e ainda ter alguma coisa para transmitir? Pergunta boa, difícil, mas eu sei que muita gente queria saber isso, né? Assim como eu, quando o ministro louvor. Olha, eu já vivenciei algumas vezes, né? Somos humanos e falhos, imperfeitos. Algumas vezes já vivenciei, creio que não será, não foram, não é foi uma exclusividade vez, sua também, né? E não paro por aqui também. Mas eu já há algum tempo atrás, eu estava pesquisando sobre o louvor, e tem uma passagem lá no Êxodo 30, capítulo 30, versículo 34, que fala sobre os elementos que Deus pediu para fazer o incenso para adoração. E me chamou muita atenção um marisco que se chama ornicha. Eu acho que é assim que se pronuncia. Esse marisco ele era encontrado no fundo do Mar Vermelho e do Oceano Índico. E dele era extraído um líquido de odor suave e penetrante, assim diz, né? A adoração saída da profundeza da nossa alma, do íntimo. É daí que brota a verdadeira adoração, mesmo naquele momento difícil que nós estamos passando, seja aqui ou acolá, né? Aqui ou em casa ou em qualquer outro lugar, num trabalho, né? Para quem trabalha fora também, eu creio que seja difícil se manter sempre, né? E ninguém, na verdade, não somos perfeitos. Ninguém vai se manter totalmente imparcial em frente às dificuldades da vida, né? O nosso emocional, ele
E nós mulheres, né, vou abrir um parêntese aqui, né, não vou falar por mim até. Fala, irmão, pode falar. Nós mulheres somos fortes, porém somos o vaso mais frágil, somos sensíveis, assim como a palavra de Deus diz, né, que nós somos o vaso mais frágil. E eu quero continuar nesse caminho mesmo, porque somos mesmo. Temos Na que fragilidade ser aumenta assim. a dependência, né? Exatamente. Então, esse marisco, como ele era retirado do profundo do mar, né, do Mar Vermelho e do oceano, assim a nossa adoração também precisa ser extraída, independente daquilo que estejamos passando. Ela é extraída lá do fundo da nossa alma e se eleva, né? É como a palavra de Deus diz, que ela sobe como incenso e que seja agradável às narinas, né? Como incenso agradável às narinas do Senhor. E eu acho que é por aí. Eu fico com a fala do apóstolo Paulo, que o poder do Senhor ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu tive alguns momentos pessoais assim de grandes perdas, né? Só para abrir aqui para os irmãos, que eu acho que, né, vou abrir aqui para a igreja. Eu perdi minha mãe num dia e no mesmo dia eu precisei estar no culto, né? Porque houve uma necessidade muito grande de obreiros, né, na época da nossa na obra. Então, eu perdi minha mãe, nós sepultamos ela à tarde e no mesmo dia à noite eu estive lá ministrando louvor e adorando o nome do Senhor. Com muita dor, né, um caso assim de extrema dor, mas o Senhor ele dá a graça, né? O Senhor ele nos carrega de graça. Ele sabe do que nós fomos criados, da nossa matéria, né, das nossas fragilidades, conhece onde dói, ele sabe, né, no pessoal, aonde dói, aonde você carrega talvez alguma dor, e ele nos preenche com essa graça perfeita e maravilhosa. Então, assim, não só para nós aqui, mas para todos que estão em casa, todos, né, um dia vai ter esse momento de dia mal, e ele vai chegar, seja pastor, seja presbítero, o cargo que for, mas o Senhor, né, que é todo-poderoso, ele nos dá algo que não é nosso, né, é dele. E por causa dele, né, nós conseguimos ministrar o louvor, ministrar a palavra, dar a aula necessária, estar diante dos departamentos. Então, assim, né, já que é para glorificar a Deus, glorifiquemos mesmo, né? Porque se não fosse a mão do Senhor, né, nem aqui nós estaríamos para contar, né, as nossas experiências. E fazendo um link rápido, todas nós entregamos para Deus aquilo que Ele nos deu. Então, quando a gente tem essa consciência que a gente só está aqui entregando aquilo que Ele nos deu, assim como Maria, eu estava comentando com a Elionai, que palavra que a gente pode usar de exemplo de uma mulher que tributou a Deus o melhor. E Maria ali ungiu com os pés de Jesus com o melhor óleo. E Judas diz, mas por que você não vende? Então, a gente se depara, trazendo para os dias de hoje, para esse tema, por que a gente não fica em casa se a gente está cansada depois de um dia exaustivo? Perfeito. Por que a gente não senta e é ministrada e deixa que o líder se vira em colocar alguém? Então, a gente está aqui simplesmente entregando a Deus aquilo que Ele nos entregou. E vivendo o sofra nós, mas a obra de Deus não. Amém. Estamos aguardando sua participação, seus comentários, suas perguntas. Agora o papo está começando a esquentar, né? Precisamos aí do seu combustível, né? Para a gente, né, continuar aqui. Já tem aqui algumas perguntas que eu vou lançar aqui de pessoas que nos visitam, né? No site. Eu tenho aqui a pergunta do Misael Santos. Ele é bem conhecido, né? Minha pergunta para as meninas do louvor é: se Deus fosse o único ouvinte da música de vocês,
vocês cantariam da mesma forma? Olha aí. Gente, da onde ele tira essas coisas, eu não sei, pastor, mas ele vai mexendo, ele vai. Em casa é assim, não? Às vezes ele vem com umas coisas assim tão... Mas é muito forte essa pergunta. Ele, né? olha, só um adendo. Ele, segunda-feira passada, ele foi poético, romântico, profético. O homem estava, não foi? O homem estava que estava, Jesus. Eu achei que ele tirou tudo do dicionário e tacou aqui na mesa. Eu falei, meu Deus, coisa forte. Ele é assim, pastor. Pode seguir, né? Pode seguir. Sim, pode falar, minha irmã, desculpa. Ele é... Um beijo aí para o meu querido esposo que está aqui nos assistindo. Se Deus fosse o único, né, o nosso ouvinte, será que louvaríamos da mesma forma? Sim. Até melhor, né, irmã Selma? Acho que todo mundo sim, né? Pai? Sim, como eu sou muito chorona, eu já choro mesmo à toa, eu acho que o meu louvor seria em forma de lágrimas. Isso. Não Amém. teria outro jeito. Pastor Marco Aurélio, ele pergunta assim, qual a importância e o sentimento de estar ministrando no altar? E o sentimento de estar ministrando no altar. A senhora que convive toda hora, todo dia, responde ou não? É mais ou menos aquilo que a gente respondeu no início, não foi? Do sentimento, né, da responsabilidade de estar ministrando no altar, mas como o líder está perguntando, vamos ouvir de novo, né? A importância é de poder conduzir, né, a igreja, levar a igreja a um nível de adoração. Né? Porque se você está ali, né, na posição de ministro, você sabe que você tem que passar o máximo de adoração para a igreja, né? Conduzir a igreja. E a importância, né, é essa, de nós podermos estar conduzindo a igreja a um nível de adoração. Maravilha. É responsabilidade, sim. Uma bispa que está mandando aqui uma pergunta para a Fabi. Bispa Rosângela Rocha. Ela pergunta para a Fabi, quais foram os desafios mais marcantes que foi enfrentado ao longo da sua jornada cantando para Deus? Não precisa citar todos, não, senão a gente não sai daqui hoje. Eu sei que são muitos desafios. São né? São muitos. O nosso Mas é todo dia, né? Os principais foi no início da minha caminhada, dentro da minha casa, com os meus pais, onde eu cantava muito em alguns ambientes da casa, e aí depois a minha mãe testificava que ela era curada pelo louvor, né? E automaticamente ali ela tomava um gás maior para dar seguimento à vida dela, à vida cotidiana. E um outro fato sobre a questão da adoração é que quando eu tomei ciência de que a adoração ela tem um poder de cura tremendo, na medida que nós adoramos, existem pessoas que são curadas e nós também, se for necessário, somos curadas. Só basta ter a fé e entender que a nossa confiança e a nossa dependência sempre estará em Deus e a honra sempre será dele. Amém. Missionária Selma, ainda da bispa Rosângela Rocha. Qual a experiência nessa sua jornada que mais te impactou cantando para Deus? A minha experiência... Acho que foi aquela naquele estádio de futebol, né? Que você cantava... Não, Então, a minha experiência, eu tive algumas experiências, mas teve uma que eu estava ministrando numa determinada igreja que eu servia um tempo atrás, e naquele período eu fui tomada pelo Espírito Santo e ele me conduziu até uma pessoa e eu ministrei para aquela pessoa um louvor. E depois aquela pessoa deu um testemunho a respeito daquilo, entendeu? Então, assim, eu vi que não foi algo emocional, foi realmente algo que
foi Deus, foi conduzido pelo Espírito Santo, entendeu? Tanto que a pessoa voltou e testemunhou. Glória a Essa Deus. foi uma das minhas experiências. Maravilha. Fechar a primeira rodada de perguntas, o Rodrigo Mendes, ele está acordado. Ele perguntou: em que momento das vossas vidas foi descoberto o chamado para cantar? E o que mudou desde então? Eu vou até tentar dar uma permeada nessa pergunta, colocando assim: vocês entendem isso como um chamado? Ou será que essa possibilidade de subir ao altar do Senhor, ela se dá de forma espontânea, né? Sem depender de um chamado, vamos colocar assim? Ou vocês se sentem chamadas para esse ministério? Porque, por exemplo, para melhorar, né? Um pregador, né? Às vezes ele tem o chamado para pregar, não é? Um professor de escola mirim, tem que ter o chamado ali para pregar. Então, existem os chamados específicos. Para ministrar também é necessário esse chamado? E vocês se sentem chamadas? E quando ocorreu esse chamado? Basicamente o que aconteceu na vida da nossa irmã Selma, né? Aconteceu algo, Deus ali validou, né, a palavra, ele enviou ela foi lá, ministrou. Para mim, né, pessoalmente falando, é essa validação da graça do Senhor, né? Assim, o Senhor fala, vai, né? Isso, E eu vou, e eu colho os frutos, né, daquele, tem um resultado, né? E eu senti isso, né? Eu tive uma criação cristã, meu pai pastor, desde da escolinha ali das crianças, né? Já me destacava pela presença do Senhor, não pela voz, mas pela presença do Senhor, né? Eu lembro que ainda menina mesmo, assim, 9, 10 anos, algumas igrejas locais me chamavam para cantar, né? E eu via aquela manifestação do Espírito Santo acontecer em algumas igrejas, né? Com aqueles louvores antigos, assim. E aquilo ali foi validando. Nossa, olha, quando eu canto, isso acontece. Às vezes sem entender, mas a graça e a presença do Senhor se manifestava. Porque eu digo que é importante você ter a técnica, nosso líder sempre diz isso, né? Técnica e unção. Mas a unção, ela sobrepõe a técnica, né? E quando tem gente que talvez não se acha que tem a voz melhor para cantar, mas tem a graça e tem a unção. E eu senti essa validação de Deus no meu chamado quando eu vi a reação da manifestação do Espírito Santo de Deus na igreja. Exatamente o que eu ia colocar agora para você, acrescentando essa sua fala, sobre essa questão. Cantar bem é suficiente para subir no altar e louvar o Senhor? Não é o suficiente. Então, acho que a pergunta que o Rodrigo quis fazer era mais ou menos essa, né? A pessoa pode cantar bem, mas se não tiver o chamado, ou seja, se não tiver a unção, né, devida. Quando a gente fala unção, é a confirmação do chamado, né? Para estar ali, de nada vai valer, né? De nada vai adiantar. Vai ser tipo uma música cantada, Isso. num palco, Exato. num palco eclesiástico. E é né? isso que diferencia o ímpio, né, do cristão, de quem louva para Deus e do ímpio, né? Porque tem gente, né, daí do meio secular que canta absurdamente, né? Mas a reação do povo é outra, é deprimente, a reação é vazia, a reação é distante de Deus, Temporária. né? É temporária, é momentânea, aquele sentimento que vem, mas a presença de Deus não, é diferente. Eu acredito que seja isso mesmo. E eu acredito que a unção, ela despedaça todo jugo. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Só não sei onde está, não estou lembrando. Mas está lá. Mas está lá. Está em Isaías. Então, o nosso líder tem nos ensinado que é um conjunto, né? A unção, a técnica e no meu caso, a testificação, né? Se veio com o passar do tempo. Não veio de imediato, que ao contrário da Lavínia, eu não vim de uma família cristã, né? Então, no momento que eu servia a obra de Deus,
os dons, ou o chamado, foi sendo desenvolvido na medida que eu servia, na medida que eu me dispunha ali para a obra de Deus, né? E aí foi com o passar do tempo que eu fui vendo. A testificação veio na caminhada. Né? Isso. E eu creio também, já vou dar a palavra para a nossa irmã Leonai, e eu creio também que os dons do Senhor ele é dado mediante as necessidades, né? Porque Deus ele não vai entregar dons espirituais ou não vai chamar quem não quer, né? Então, assim, essa importância de estar atuante na obra é que vem, né? Para que Deus vai me dar um dom de cura? Para eu ficar sentada em casa sem fazer nada, sem usar? Não, Deus vai dar mediante ali o seu querer, né, de estar trabalhando na obra do Senhor. Sim, missionário. Pode falar, irmã. Ô, Vinícius, toma aqui. Eu posso falar igual a Lavínia. Eu, desde criança, eu também fui criada num lar cristão, né? E sempre senti esse chamado para o louvor, para adoração. E, assim, para mim, não somente a técnica, claro, que isso aí é, né, mais do que é fundamental, uma boa voz é muito agradável ouvir também, né? Porém, não só isso. Mas, por outro lado, também, eu sempre comento isso, você não vai querer fazer algo, ou Deus não vai te dar algo que Ele não capacite você para aquilo. Se você foi chamado para pregar, o Senhor vai te capacitar na área da pregação, para cura, para curar, ou você vai ter variedades, quadrado, né? Variedades de dons também existe, né, para libertação. O Senhor usa a adoração para libertar, como despedaça todo jugo, que está lá em Isaías, né? A unção que despedaça, o louvor, a adoração. Mas não tem como você colocar alguém para cantar que a pessoa... A Bíblia diz assim, todo ser que respira, louve. Mas louvar não não significa somente cantar. Você pode louvar ao Senhor de todas as maneiras, né? Então, louvor é uma palavra muito ampla, ela abrange outras áreas, não somente o cantar. Você não tem como colocar, o pastor mesmo fala sobre isso, né? Não vai colocar uma pessoa que... Porque, vamos combinar, tem pessoas que realmente não têm o dom para o canto. Então, não tem como entrar num ministério de louvor. Pode ser, não sei, nunca ouvi o senhor cantando. Canta aí, pastor. Mas... Não vou fazer isso com você. Mas é isso. Aproveitando esse gancho da missionária Leonai, todo louvor é adoração? Não. Não. Quando que um louvor é adoração e quando que um louvor não é louvor, mas é uma música que ensina, uma música que informa e é cantado dentro das igrejas? Para mim, eu sou bem jurássica. Sim. Eu gosto muito dos louvores. Bem raiz. Raízes antigos. Porém, alguns raízes também não são todos que eu gosto. Então, e eu acho que o louvor, a adoração, eu tenho certeza, que o louvor e a adoração, ele tem que estar pautado na Bíblia. O que é louvar? O que é adorar? Você parte desse seguinte princípio. Louvar é o quê? Enaltecer alguém, elogiar, falar palavras que aprove aquela pessoa, né? Vamos dizer assim, aplaudir, apreciar, agradecer,
amar. O louvor, para mim, a Deus, falando da hora do louvor da ministração, né, do ministério de louvor, ele precisa ser voltado para esse lugar de adoração. Senhor, eu te louvo, eu te amo, eu te enalteço pelos teus grandes feitos, pelo que tu és, pela tua majestade, pela tua soberania, pela tua graça, pela misericórdia, pela bondade. Para mim, o louvor tem que ser todo voltado nesse sentido, né? Tremor a Deus, todo. Agora, a música, algumas músicas cabem, sim, dentro do culto, porém não no momento do louvor congregacional. Para mim, Elionai. Louvor congregacional tem que ter adoração. Sim, adoração. Imprescindível. Adoração. Então, a gente pode colocar da seguinte maneira: nem todo louvor ele é adoração, mas toda adoração vem em forma de louvor. Sim. Pode-se dizer que acho sim. Que mais Sim. ou menos dessa forma, né? Nem todo louvor ele é adoração, mas toda adoração ela vem em forma de louvor. Principalmente. E aí, como a senhora falou, pode ser por palavras, um louvor por adoração, pode ser por palavras, pode ser gestual, né? Pode ser, né, de outra maneira. Agora, porque hoje a gente tem uma linha também de adoração, né, de louvores, que pode-se dizer uma autoajuda, né? Nomeiam dessa forma. Não quero entrar muito, não, vou só... Mas, assim, não é um louvor de autoajuda, mas é um louvor que, assim, inspirado na palavra do Senhor, às vezes vem diretamente para a pessoa, que, né, coloca para uma pessoa, por exemplo, Deus vai te levantar, Deus quer te usar, né, levanta desse chão, né, direcionando para um irmão. E quando a gente vai olhar os salmos, né, a gente vai ver que alguns salmos vai ser direcionado às vezes para a vida pessoal, né, que em forma de adoração expõe ali suas fraquezas, as suas debilidades. Né? É um inário. E é um inário que nem todos eles são de adoração. Isso, exato, perfeito. É isso aí. Né? Pode ser de instrução, pode ser de informação. Né? Sim, pode mas, ser porém, dessas maneiras. Não divergindo completamente do que a Lavínia, o que o pastor está falando, o Salmo 130, se eu não me engano, diz convida, ele invoca a própria alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome, né? O próprio salmista, ele se obriga, entre aspas, a louvar e a adorar ao Senhor, né? Então, esse termo que você usou, assim, às vezes, que a gente vê muito sendo... Hoje em dia está muito em voga, tem permeado muitas igrejas, essas canções de autoajuda. Para mim, assim, na sua grande maioria, não é louvor. Não faz parte do louvor e adoração a Deus. Isso aí vem Pode até caber dentro do contexto do culto, num determinado momento, mas... Sim. Vem assim daquele atalho, daquele braço dos coaches, né? Essa tem coisa que tomar muito autoajuda, cuidado, né? De autoajuda, e você pode, você consegue, né? Acaba chegando no antropocentrismo, que o homem que consegue tudo. E aí não causa o efeito que o louvor e a adoração precisa causar, que é chegar o coração contrito, Deus não desprezarás, ó Deus, né? É assim que o salmista diz. É a contrição, o arrependimento, você se reconhecer que você é pó, né? Que diante da soberania de Deus. E esse tipo de louvor aí, de autoajuda, ele não atinge o objetivo do louvor e da adoração. Verdade. Ele causa somente o que está muito em moda falar, eu me arrepiei todo. É o choro da alma, né? Me arrepiei todo. Eu, sinceramente,
Não sei. Arrepiou ou porque está frio na igreja ou porque... ou é porque Emoções. a música causou toca emoção. Tá. Não te fez adorar, te emocionou, um choro ou na te alma. motivou, né? Ou motivou. Sem ser o toque no coração. Exatamente. Né? Aí vem aquela coisa, pessoas que adoram o culto porque se sentiram tocadas pelo louvor. Às vezes é a música que tocou no emocional. Né? E isso é muito perigoso, porque eu creio assim, às vezes, eu vou falar de mim, né? Não vou abranger, mas não que eu não preste atenção, mas muitas das vezes, como a minha memória tem falhado um pouco, sendo sincera, às vezes eu lembro mais do louvor que foi cantado, porque o louvor tem esse poder, né? Uma música tem esse poder de ficar fixada, de fixar na tua mente. Às vezes eu lembro mais do louvor do que da palavra que foi falada. Foi não em demérito, não, é por causa da minha mente mesmo. E eu acho que é um campo bastante perigoso, porque esse louvor precisa estar pautado. Por isso que o louvor precisa estar pautado na palavra de Deus, porque muitas pessoas, elas vão estar entrando na igreja pela primeira, segunda, terceira vez, são ainda, como o apóstolo Paulo fala, né, neófitos, são meninos na fé, e aquele louvor que está sendo cantado ali está realmente respaldado na palavra para ensinar para esse recém-nascido na fé, que é genuína a palavra de Deus? Sim, verdade. Concordamos, né? Em gênero, número e grau. Agora, o que me fez levantar essa questão sobre música e tudo, também de acordo com os momentos de louvor congregacional, é adoração, não tem jeito. Oportunidades, às vezes, mas tem aquela questão também eu lembro de musiquinha de criança, aquela de Barnabé, não sei o quê, que é José da Consolação, é a musiquinha que o pessoal canta. Eu acho que eu ainda não era nessa época aí. Dessa eu não lembro, olha que eu... O Marco deve lembrar, música de Barnabé. Eu lembro do Pedro, João, Tiago no barquinho. Amo essas músicas que ensinam as crianças. Então, mas é só exemplo, né, de que realmente existem as musiquinhas, né? Que são, instruem, né? Acerca da palavra e tudo, mas não chegam ao nível da adoração, né? E tem os momentos certos, realmente, de aplicação. Perfeito, né, na igreja, perfeito. Na hora do culto, porque a gente fala assim, poxa, a música é para cantar na igreja, mas a igreja, no momento do culto, também está tendo a salinha das crianças, também está tendo trabalhos, né, paralelos dentro da igreja durante o culto. Né? O culto não é a única atividade. Então, você usar uma musiquinha dessas assim, aplicar durante o culto, sem ser no culto, está dando para entender? No momento em que a igreja está, né, louvando no templo, mas tem os trabalhos paralelos, você pode usar essas musiquinhas também, que são, né, instruir as crianças, né, de forma... elas, né, conseguem guardar mais uma musiquinha do que, às vezes, você ficar lendo a palavra de Deus. Né? Então, eu vou passar aqui para a pergunta. Obrigado aí pela participação. A senhora deve conhecer. Juliane Oliveira. Obrigado, Juliane, pela sua participação. É a filha número 2. É a número 2. Obrigado, Juliane. Deus abençoe. Ela diz assim, o que as irmãs acham da música É Ele que diz, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Realmente estamos? Ou seja, estamos gastando a nossa vida e perdendo tudo com amor e com alegria por Ele? Só bomba. Eu converso muito em casa sobre essas coisas, né? Sobre essas... Porque faz parte do nosso cotidiano, né? Então,
eu não me sinto à vontade para cantar. É uma música bonita, porém eu não me sinto à vontade, principalmente de cantar esse trecho. Eu não estou perdendo tudo. Nem eu. Não estou. Pelo contrário, eu não tenho como agradecer, não tenho palavras, isso realmente é do profundo do meu coração. Eu não tenho como agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Sobre essa música, né, em específica, esse louvor, eu me sinto, né, confortável em cantá-lo, principalmente pelo dono dos meus dias, né, porque assim Deus, Ele tem, né, regido a minha vida, né, tudo que eu faço. Tem uma frase que diz que a nossa vida é um culto a Deus. Né? E a minha vida tem sido regida por Deus, na família, enfim, tudo. Então, assim, Ele de fato é dono dos meus dias. Eu entreguei a Ele os meus dias. Eu poderia estar em qualquer outro lugar. Eu sou jovem, né? Eu poderia estar vivendo aí o auge da minha juventude, mas eu escolhi, né, ter um lar, uma família que engrandeça, que louva o nome do Senhor. E, assim, de fato, perdendo tudo por amor e por alegria, não perdendo tudo. Né? Mas se Deus quiser me tirar tudo, eu tenho fé suficiente para permanecer no lugar onde Ele me colocou, se Ele quiser me tirar tudo. Né? Então, assim, para mim, vem para esse lugar, porque nem tudo que a gente canta, necessariamente a gente está passando ou está vivendo. Né? Mas é aquilo, Deus, às vezes, prova o nosso louvor. Né? E se Ele provar, será que nós vamos permanecer aqui? E eu digo, pela fé que eu tenho no Senhor, desejo e quero, é o meu desejo, né? Mas também não posso dizer, eu sou a super crente, como Pedro, né? Eu não vou te negar, eu não vou te trair. Foi lá e fez, mas Deus conhece a nossa natureza e, assim, partes desse hino é uma realidade, principalmente essa parte dono dos meus dias, né? Bom, Ele é realmente o dono dos meus dias também, concordo com você, mas, assim, já passei por alguns momentos muito difíceis mesmo, e eu vou te falar, na hora que você está passando pela situação, você acha que você não vai suportar, mas depois que a situação passa, o Senhor, Ele é tão bom que Ele consegue reverter aquele quadro de uma maneira que aquilo que veio para te destruir, Ele transforma numa grande bênção. É assim mesmo. Então, eu não posso, não vou discordar de você nesse momento mas aí. eu acho que faz parte. Eu acredito que o tudo, para cada um, é de uma maneira diferente. O tudo, de repente, da Elionai é diferente do tudo da Lavínia, que é diferente da Selma, que é diferente do meu. Então, eu acho que quando a igreja está sendo ministrada por um louvor como esse que está sendo trazido aqui na pergunta, e, de repente, tem alguém sofrendo de algum câncer, ou perdeu alguém, ou passou por muita adversidade, como nós, às vezes, passamos para estar no altar, soa-se o nosso tudo. O nosso tudo, a gente está ali dando o nosso... Né? Então, acho que o tudo, para cada um que serve, é diferente. O que acontece aqui, analisando o texto, tem uma coisa que a gente... Tem três coisas aqui. A primeira, a gente não sabe a intenção do autor. Sim. Segunda, uma coisa chamada semântica, né? Depende aqui para a gente chegar à interpretação do texto. Então, não tem como a gente chegar... Porque o que eu agora, humildemente, né, a melhor forma de que eu estou vendo aqui, se for gastar a vida e perder tudo por amor e com alegria, no sentido de aquele que quiser achar a sua vida... Sim, perder lá, sim. Se for nesse sentido que o autor escreveu, por isso que eu estou falando, a gente tem que saber qual é Tem a tal da licença poética também. Poética. Então, eu não sei qual é a intenção do autor. Sim. Então, quando o autor lança isso, ele nos dá a oportunidade de ter esse debate aqui, né? De cada um entender de uma maneira
e cada um de uma forma, né, democrática e até de uma interpretação pessoal, né, a gente levar, Porém, viu, Juliane? Não tem assim, realmente é uma forma de cada um entender, não é? é verdade. De como ele absorve esse texto, né? Porém, se nós olharmos para os nossos irmãos, né, da Bíblia, né, os apóstolos que foram martirizados, e hoje temos também pessoas fora do nosso contexto, do nosso país, pessoas que estão sendo decapitadas, pessoas que estão sendo queimadas, pessoas que estão sendo enterradas, pessoas que estão realmente sofrendo e perdendo realmente. Ou você nega, ou o seu filho, eu vou matar e tal. Isso, para mim, sim. Aí, sim, eu... Mas, assim, é o que a Fabi falou. Desculpa, Fabi falou. Cada um realmente tem o seu tudo, né? É a maneira de você... E cada um tem uma vida, né? Um chamado, um jeito de olhar, até o Espírito Santo de Deus, ele é multiforme, né, pastor? Sim. Multiforme sabedoria. Para cada um, ele fala de uma maneira diferente. É tanto que você lê um texto, alguém lê um texto e disserta aquele texto como... E amanhã o outro faz a mesma leitura e é totalmente diferente. Então, é multiforme, a própria graça, sabedoria de Deus para... Maravilha. Quer completar isso? Então, é exatamente o que a Fabi falou, que eu iria falar sobre isso, entendeu? Maravilha. Vou falar uma pergunta aqui. Fala, mas tudo bem. Pegou? Tudo bem. Devolve aí, Fabi. Bora. É que vocês estão uma na ponta, uma na outra. Está tudo ligado. Está ligada. A irmã Penha Ribeiro, irmã Penha, olhou, né, minha irmã? Falei seu nome? Ela diz assim: qual o louvor que mais te impactou? Vamos lá. É para a mesa, para mesa. Rapidinho, pá e bola. Um louvor? Aquele do Roberto Carlos. Jesus amado. Está repreendendo, Jesus. Olha, eu tenho um louvor que eu me lembrei agora e impactou muito a minha vida. Em 90, eu não vou lembrar exatamente agora, 98, 99, eu estava na minha cozinha, as minhas filhas estavam em aula, estavam na escola. E eu estava cantando: os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. E eu tinha uma vizinha que eu orava já pela vida dela, né? E nós tínhamos assim, eu morava no 3º andar e nós tínhamos uma área quase em comum, porém não era aberta. A área dela era de frente para a minha área, a cozinha dela de frente para a minha cozinha. E ela, conforme eu comecei a cantar esse louvor, ela começou a gritar de lá: eu vou te matar, você vai chorar lágrimas de sangue, você vai ver. E eu continuei a louvar ao Senhor, porque eu sabia que não era ela que estava falando aquilo, porque normalmente eu passava por ela, eu sempre fui muito tímida, falar a verdade, eu sou uma pessoa tímida, já fui mais. Hoje eu sou um pouco menos por me obrigar, mas sou uma pessoa muito tímida. Então, sempre boa noite, bom dia, boa tarde. Sempre foi uma vizinha calma e nós tivemos sempre uma convivência boa. Então, eu sabia, e essas palavras não sairiam da boca dela à toa ou porque ela quis. Então, eu continuei. E esse louvor impactou realmente a minha vida, porque logo depois eu passei por uma situação bastante difícil e eu lembrei disso. O Senhor permitiu que eu passasse por aquilo, né? Porque
tudo tem a permissão do Senhor, eu creio, né, que a palavra diz que não cai uma folha sem que Ele permita. O meu foi aquele louvor da Fernanda Brum, Espírito Santo. Eu, logo no início da minha caminhada, eu comecei a ir para a igreja através do louvor. Na verdade, foi através do louvor. Eu comecei numa igreja na Barra, na comunidade Vida Cristã da Barra, em 2000. Uma amiga trabalhava comigo e sempre, toda quarta-feira, nessa igreja ia alguns cantores, né? Alguns cantores evangélicos estavam lá, mas eu não tinha conhecimento, né? Só de ouvir muito, assim, muito pouco, mas não tinha conhecimento nenhum. Só que ela sempre me convidava, toda quarta-feira ela me fazia o convite. Vamos lá hoje, vai estar não sei quem lá, não sei quem. E toda semana eu dizia não. Aí, um belo dia, eu falei para ela, você vai naquela igreja hoje? Uma quarta-feira eu fui tocada para ir na igreja e ela falou, não, por quê? Você quer ir? Eu falei, quero. Ela, então eu vou sim, aí me levou. Então, a partir dali, eu comecei a ouvir, né? E era exatamente, não era a Eixla que estava nesse dia, que estava ministrando lá, era a Eixla e tal, ouvi, e dali diante eu passei a congregar nessa igreja. E fiquei 9 anos nessa igreja. Só que depois eu vim para cá, para Jacarepaguá. Essa igreja era na Barra, então eu passei para congregar numa igreja em Jacarepaguá e comecei indo numa igreja de um pastor conhecido. E no dia que eu saí de casa, eu estava indo para a igreja e o Espírito Santo de Deus falou comigo, você hoje vai ter oportunidade. Aí eu parei, falei, eu vou ter oportunidade, aí eu quis voltar. Aí eu continuei, entrei na igreja, né? Eu falei, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? E o Senhor falou comigo, você vai louvar. Eu falei, mas eu vou louvar o quê? Aí o Senhor falou, Espírito Santo. Só que, por que essa música me tocou muito? Eu ouvia muito essa música em casa. Só que no momento, aí passou o culto acontecendo, foi rolando o culto. E eu falei assim, não vou ter oportunidade não, o pessoal já cantou, não sei o quê. O pastor estava sentado atrás do culto, a igreja onde os pastores ficavam sentados atrás do púlpito, e ele estava sentado lá. Passou, quando chegou no período da oferta, o pastor virou e falou assim, ele fez assim com a cabeça e me olhou e falou assim, a irmã está com oportunidade. Aí eu gelei, na hora eu gelei, eu falei, meu Deus, e agora? Só que eu não cantei. Eu peguei a Bíblia, fui lá, e era no momento da oferta, geralmente, o pastor chamou alguém para trazer um louvor, né? Como acontece aqui também. E eu não louvei. E o Senhor já tinha falado comigo que eu iria louvar e Ele queria aquela música. Só que eu me acovardei e não fiz o que o Senhor pediu. Eu levantei e li uma palavra. Só que aí depois que eu sentei, Ele deu a oportunidade para uma outra pessoa e aquela pessoa foi lá e cantou exatamente o louvor. Então, assim, aquilo me marcou muito e esse louvor nunca mais. Eu fui para casa muito mal depois. Cheguei em casa, chorei, botei a música, fiquei ouvindo, pedindo perdão para Deus, porque Ele precisava trabalhar naquela noite e Ele queria usar. Né? Ele queria me usar e eu, no momento, eu fiquei com medo de louvar e não fiz o que o Senhor pediu. Então, essa música me marcou muito. Maravilha. Fala a sua música, Lavínia. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a sua história. Essa música me marcou muito porque eu amo cantar na igreja, mas eu amo ainda mais cantar fora da igreja, né, em evangelismo, enfim, nesse trabalho aí com pessoas que precisam verdadeiramente, né? E é quase que instantâneo, né? Eu cantava esse louvor, seja onde estivesse, numa praça, dentro de uma cracolândia, na rua, e sempre via as pessoas se debulhando em choro, né? Que louvor que tocava o coração das pessoas. Então, eu, assim, para ímpio, né? Eu sempre cantei esse louvor, ainda mais no contexto de dentro da comunidade, onde a Elaine Martins, né? Na época fez muito sucesso. A gente cantava e eu amava ver ali a ação do Espírito Santo através desse hino. Então, esse louvor é muito marcante para mim. Maravilha. O louvor que mais me marcou é o meu melhor, quero te dar. O meu primeiro pastor, o ministério que eu
basicamente nasci, né, que um ministério que me acolheu. O pastor me dava oportunidade todos os domingos e ele queria sempre esse louvor. E ele pedia, ele canta aquele louvor, e eu cantava sempre o mesmo louvor, sempre o mesmo louvor. E era exaustivo, mas me marcou muito. Marcou E eu mesmo. amava, sempre amei muito a Aline Barros. Qual o nome desse ano? Lembra? Não lembro. Não, acho que não. É porque a gente já ia aqui marcar a Fabi agora aqui. Fabi, o meu melhor. Santidade. Então, Santidade. Fabi Santidade. E eu nunca cantei aqui, nunca cantei aqui, porque é um hino que me faz lembrar, me faz voltar. Então, É tem que bom, cantar. mas me faz lembrar lá de lá. Glória. É que nem Do eu pastor, posso cantar as dos vezes só por causa filhos. disso. Porque hoje o ministério, enfim, aí, Sim. Pensa. entendeu? Sim. Madruga Nasdaq, eu não sei. Meu irmão, obrigado aí. É Madruga Nasdaq. Obrigado pela sua participação. Pergunta assim, olha, como cristão do louvor pode evangelizar outros músicos ou cantores seculares sem preconceito? Eu penso que como você evangelizaria qualquer Uma outra pessoa, pessoa, né? Com a tua vida, com o teu proceder, Seu testemunho. com o teu testemunho de Aproveitando vida. a oportunidade, né? Exatamente. Às vezes você não necessariamente, para evangelizar, você vai falar de Jesus. Alguém vai ver em você algo, já aconteceu comigo, assim, Aquela coisa, ser diferente. diferente, né? Não é uma coisa piegas, não é? É verdade, isso já aconteceu comigo. Nossa, é tão diferente. Eu estava numa situação e estava até com as filhas. Você é tão assim, diferente, o que você tem? Aí eu aproveitei. Aí eu falei, Jesus na nossa vida e tal. E ela, poxa. E aí eu comecei, falei, vai na igreja, vamos e tal. Isso. Sim. Principalmente quando a gente trabalha fora, né? Que no nosso trabalho a gente convive com várias outras pessoas, né? De outras denominações, então ali você tem a oportunidade de demonstrar, né? O que você vive, de testemunhar, né? A sua crença. Eu acho, o Madruga, e preconceito zero. Sim. Sem preconceito. zero. Pelo contrário, é prazeroso. Exatamente. Né? Prazeroso. É uma forma de evangelismo natural do crente, independente de ser músico, cantor, do louvor ou não. É um privilégio, né? Poder evangelizar alguém. Eu passei 13 anos, pastor, evangelizando uma pessoa. Na verdade, essa pessoa, ela era minha manicure. E eu evangelizava ela, mas eu nunca falava assim, olha, eu chegava lá onde ela me atendia, no espaço dela, e tinha eu aprendi isso lá nela, que eu nem sabia, não conhecia. Tal de olho de boi dentro de um copo com água atrás da porta. Eita! Eu não conhecia aquilo, né? Que eu não... E ia falando de alguma coisa, de casa, de filho, marido, de igreja, porque você conversa muito, né? Ainda mais que ela era assim, já uma amiga, 13 anos, né? 13 anos. E depois de um tempo, ela saiu da onde ela estava e eu parei, né, de frequentar. Ela foi, se eu não me engano, para Campo Grande. E quando ela retornou, ela retornou cristã. E quando eu voltei para ela, oi, tal, eu tô com Jesus, estou em Jesus. Então foi uma bênção. Para mim foi. A semente, né? Foi. A Para mim semente foi. plantada. Sim. E germinou, né? Graças a Deus. Vai falar? Então, tem mais uma pergunta aqui do Jefferson Pereira. Jefferson, obrigado pela sua participação. Ele pergunta assim,
quando louvam, qual a interiorização que passa pelo corpo de vocês? Pastor Marco, como é que é isso? Palavra difícil. Ô Jefferson, Bom. você está usando o termo jurídico aqui? Não, né? Juridiquês, sentimos juridiquês aí. Qual a interiorização que passa pelo corpo de vocês? Bom, Eu não consegui. não, também não captar isso, estou conseguindo. Pastor Joel, o que Eu- que faz? O que que faz aqui? Eu me fez lembrar assim, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe? Quando assento e me levanto, de longe, conheces os meus pensamentos. É a minha interiorização. Então, eu acho que é isso que eu quero passar para a igreja, né? Na verdade, eu quero muito passar para a igreja que a necessidade de estarmos contritos, de estarmos realmente voltados para aquele lugar de adoração. Eu sinto essa necessidade. Entendi. O Jefferson está colocando aqui, que a Lavínia me chamou a atenção, que ele está dizendo que dá vontade de dançar, de chorar. Acho que é isso que ele quer colocar, né? Ele sente vontade de dançar, vontade de chorar. Sim. Ou seja, o emocional é que motiva as ações do corpo dele, o que é natural, né? Então, meu irmão, se você se sente assim, Tem liberdade. tem Sim. A liberdade. desde palavra seja diz com- que quer comais, quer bebais, façais desde tudo que seja- para a glória de isso, Deus, desde que né? seja com ordem, com Que, decência, exatamente, que dentro da glorifique casa o nome do Senhor, Senhor, sim. né? Sim. Aonde é o Espírito de Deus, aí é a liberdade, né? Sim. E a gente bem entende quando é a carne, quando é o emocional, É. né? Você fica à vontade, meu irmão. Você dança aqui, que quando se você ultrapassar algum limite, certamente vai ter gente que vai chegar do teu lado e vai falar, meu irmão, menos. É o Jefferson. Jefferson. Pastor Joel vai Vai. chegar, vai falar, vai falar. Ele está olhando aqui e está falando, rapaz, se liga. Brincadeira, Jefferson, você sabe que a gente brinca, mas, né, Deus abençoe, obrigado pela sua participação. São 20 horas e 48, quase 49 minutos. Eu disse que a hora passa rápido. Muito rápido. A hein? gente bate o papo, quando começa a desenvolver a conversa, Verdade. né, o assunto já começa a pedir uma próxima vez, né? Porque são muitas questões, muitas coisas interessantes, né? Que a gente, quando começa a desenvolver a conversa, é por isso que eu não gosto de amarrar roteiro, eu não gosto de engessar, sabe? Porque senão a gente perde essa liberdade de o que um fala, a gente pega o gancho para puxar outro assunto. Eu acho que assim fica muito mais, né, natural, muito mais solto, muito mais leve, né? Contraído, né? Infelizmente, nesse momento, né, eu tenho que pedir às irmãs que deixem as suas considerações finais, né, uma palavra para o público, para quem está em casa. Fique à vontade aí, tá? Quem quiser começar, por favor, sentindo no coração, pode começar. Eu não vou delegar essa responsabilidade de início para ninguém, fiquem à vontade. Eu quero deixar, então, Efésios 5:26, que diz assim: para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. É assim que nós chegamos a esse lugar de adoração, sendo purificados pela palavra, santificados, porque a própria palavra diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, nós temos que estar nesse lugar de adoração, sendo purificados pela palavra e buscando a santificação. Amém. Agradeço, então, a participação de missionária Leonai, né? Obrigado por ter aceitado o convite. Amém. E estar aqui, né, nos honrando com os seus comentários, as suas experiências durante a caminhada com o Senhor.
Qual é a próxima? Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui compondo essa mesa. Quero mandar um abraço para todos os integrantes desse Ministério de Louvor, que muito me acolheu, que tem me acolhido, todas as irmãs. Se todas estivessem aqui, pastor, o senhor não ia precisar nem falar, porque a gente tem assunto, tá? Dos nossos ensaios. A Osana, que está aqui também conosco, que também compõe o Ministério de Louvor. Um abraço para todas as irmãs. Louvar a Deus pela vida do pastor Marcos, que tem muita paciência, muito fruto do Espírito, né? E tem conduzido aí a gente com excelência para esse lugar, sempre evoluindo, sempre crescendo na graça de Deus. Né, agradecer a todas as irmãs aqui, né, por todos os comentários. Tenho certeza que, assim como eu fui edificada essa noite, né, creio que os demais em casa também. Agradecer ao nosso pastor Wilson, pastor da igreja, nosso irmão pastor Lousada, e dizer que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Você pode não participar do Ministério de Louvor, mas você tem liberdade para se alegrar, para dançar, para se alegrar na presença do Senhor. Amém, queridos? Muito obrigado por essa oportunidade. Também quero louvar a Deus, né, por essa oportunidade, pastor Luiz, que tem sido muito bom, muito edificante. Muitas das vezes a gente está em casa, eu assisto todos os podcasts, eu estou assistindo, eu fico de casa acompanhando, e é muito bom, é edificante, né, esse momento aqui, e que possa vir ter outros, né, com o Ministério de Louvor também, porque tem muito assunto. O louvor tem bastante assunto, e as outras também que não puderam participar dessa vez, que elas possam, né, ter essa oportunidade de estar aqui contando a sua experiência, né, colocando, né, expondo o seu chamado, né, que foi muito bom, muito edificante. Eu louvo a Deus e a todos pela oportunidade, né, que essa igreja, né, tem crescido e que essa porta continue sempre aberta para esse trabalho. Amém? Amém. Eu vou ler só algumas, antes da Fabi colocar aqui as considerações. Teve mais gente, a irmã Kátia Raposo colocou excelentes respostas com aplicações profundas para a nossa vida. Irmã Lavínia, seu testemunho é exemplo de sacrifício do louvor. Deixa eu ver outra aqui, que a gente não mencionou, né? A bispa Rosângela, de novo, muito bom. Obrigado, bispa. Deixa eu ver outra pessoa aqui, Luciana Souza, Santidade, Aline Barros, falou de você, foi na hora daquele louvor. E outros irmãos, a Vanessa Silva, glória a Deus. Simone Gomes, muito bom, obrigado, Simone. Enfim, obrigado a todos vocês aqui, tem muitas participações também aqui, né? Márcio Driver, não sei se é o pastor Márcio? Paz, pastor Márcio, um abraço. Então, obrigado a todos que participaram aqui, né, dessa nossa humilde mesa aqui do podcast. A Fabi agora tem a oportunidade para as considerações finais. Fala, Fabi Santidade. Amém, amém. Eu sou muito grata a Deus por esta igreja, por estas portas, por todos os pastores, pastor Wilson, né? Eu acho que se falar todos os nomes, acho que é até injusto, né? Eu me sinto muito acolhida nesses quase 3 anos, muito acolhida por todos, principalmente pelo Ministério de Louvor, pelo pastor Marcos. Eu tenho aprendido muito, muito mesmo, e a sair da zona de conforto. O pastor Marcos, aqui como líder, né, Lavínia, ele faz a gente sair, ele nos sacode, de sair da zona de conforto, de dar um perfeito louvor com qualidade, além da unção. Então, eu tenho tentado abrir os meus horizontes, e dentro disso eu sou muito grata, porque a partir do momento que a gente reconhece um líder, que o líder está nos tirando da zona de conforto, a gente precisa glorificar e ser grato a isso. Então, se eu estou aqui, é por cumprimento de promessa, é porque também o meu esposo, beijo esposo, porque ele está lá, bom, né, segurando as pontas com a nossa filha. A gente tem uma filha de 3 anos e grandes são as lutas, assim como a Lavínia,
né? Mas a gente está aqui para tributar a Deus, entregando, mais uma vez, confirmando, afirmando o que eu disse, entregando aquilo que Ele me deu. E é isso. Muito obrigada. Maravilha. Pastor Marco nem vai dormir direito hoje. Não vai, né? Não. Está pensando nas próximas estratégias que está dando certo, né? Irmãos, muito obrigado. Quero lembrar a vocês que quarta-feira começa uma campanha do pastor Joel, que é a campanha Agosto de Deus, né? Agosto de Deus. Então, ele convida todos, já vem convidando já há 15 dias, há 20 dias atrás. Você está intimado a não deixar de ser abençoado nessas quartas-feiras. Tem sido uma bênção os cultos de quarta-feira e nós estamos sempre aqui, né, batendo nessa tecla, porque quando você não vem, quando você está ausente, eu lamento dizer, mas quem perde é quem não vem, né? Então, o convite está feito, são 4 quartas-feiras e você esteja presente em todas, se puder. Se não puder, naquelas que você puder. E, falando aqui do pastor Joel, nós vamos inaugurar o podcast, talvez daqui a um mês e tal, no estúdiozinho, né, Pedro Jorge? Vai ter o estúdiozinho, né, da mídia, e a gente vai fazer o podcast lá no estúdiozinho da mídia. E eu já estou aqui comunicando quem vai inaugurar, né, o convidado que pode dirigir comigo, né, é o pastor Joel, e ele vai estar lá, não adianta correr, porque dessa vez ele era para ter vindo no primeiro, mas aí o trânsito não deixou. O trânsito não deixou, ele realmente não pôde estar, ele não pôde estar, né? Mas no próximo ele confirmou aqui, assim que não, ele vai estar presente na inauguração do nosso estúdiozinho da mídia. Amém? Continue orando conosco, obrigado pela sua participação, obrigado pelos seus comentários, e esperamos ter, né, alcançado alguma coisa de bom para ter feito chegar até a sua casa, até a sua vida. Um abraço grande para o nosso pastor Wilson Júnior também, né, que é o pastor que compra as ideias doidas, e ele com as ideias dele, né, ele vai lançando e a gente vai só desenvolvendo. E assim a igreja vai sendo abençoada, está crescendo. Você que não é membro dessa igreja, está convidado a assistir um culto aqui. Convide pessoas para assistirem culto aqui conosco, para virem louvar a Deus aqui conosco, porque certamente sempre Deus tem uma bênção para nós. Amém? Então, até a próxima segunda-feira e aguardamos você também. Sexta-feira, consagração, 9 horas da manhã, PG dos Jovens, às 7h30 da noite. Domingo, EBD, às 9 da manhã, começando com uma oração às 8h45. O nosso culto, às 10h15, e culto de louvor e adoração às 19 horas de domingo. Deus te abençoe, que o Senhor, né, possa te fazer prosperar e lance a paz no teu lar.